Fala galera, beleza? Então é isso aí, como diz o título do vídeo aí, eu vou ensinar aqui passo a passo, detalhadamente, inclusive, aí eu desenvolvi algo que vai fazer com que fique fácil demais esse processo, que é essa questão de fazer calibração. Sim, você vai conseguir fazer a calibração de qualquer equipamento CNC, pode ser até mesmo uma CNC laser, aqui a gente tem uma CNC router, independente de como é o sistema de tracionamento, se é full, se é cremalheira, se é correia, se é corrente, se é cabo de aço, sim. Já vi algumas CNC caseiras que funcionam com tracionamento por cabo de aço, e você vai conseguir fazer a calibração, tá? Independente disso, independente do programa que você está utilizando também, com informações básicas, você vai utilizar ali a calculadora, que agora eu coloquei ela no site. Muito tempo atrás eu já tinha feito algo, mas era uma planilha, que utilizava o mesmo conceito que a gente vai utilizar para fazer a calibração de qualquer equipamento. Enfim, a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, o grupo CNC em Ação, grupo voltado para assuntos relacionados a CNC, de uma maneira geral, programação, construção, para quem tiver dica, para quem tiver dúvida, posta lá, que o pessoal está sempre ajudando também, e assim a gente vai seguindo, ok? E para quem quiser ajudar de alguma forma via Pix, o link vai estar na descrição, e na página que eu vou mostrar da calculadora também vai ter a possibilidade. Enfim, qualquer valor é bem-vindo. Mas vamos lá. Então, eu só vou mencionar um ponto aqui antes de mostrar a calculadora e como que a gente vai utilizar, que é o seguinte. Para não confundirem uma coisa com a outra. Uma coisa é erro de calibração e outra coisa é um erro que pode ser muitas vezes relacionado com folga estrutural, folga dos componentes. E isso é fácil de identificar. O que é um erro de calibração? Um erro de calibração é um erro no qual ele vai se ampliando. Exemplo, se eu mandei a máquina andar 100 milímetros, aí eu fui lá, tirei a medida, ela andou 101 milímetros. Se eu mandei ela andar 200 milímetros, ela andou 202. Se eu mandei andar 300 milímetros, ela andou 303. Isso é um erro que ele está se ampliando, ou seja, tem um erro de calibração. É diferente eu mandar ela andar 100 e ela andar 101. Eu mandar ela andar 200 ela andar 201. Mandar andar 300 ela andar 301. Isso é folga estrutural, algum componente com folga. Então é um erro que ele está se repetindo, ele não está ampliando. Às vezes a pessoa, será que descalibrou? Cara, dificilmente, eu acho impossível, pelo menos a questão de descalibrar, porque a única maneira de descalibrar é se você ir lá no programa e depois que ela está calibrada, você alterar o valor que está lá. Essa é a única chance, então não tem como descalibrar, mas sim, você calibrou certinho, começou a cortar errado, pode ser, de fato, tem alguma peça folgada. E muitas vezes, obviamente, também isso está ligado a perda de paz com motor, travamento e coisas do tipo. Então fica fácil de identificar o que é um erro de calibração e o que é um erro de eventual algum possível problema mecânico ali. Aí a máquina está mais pesada e tudo mais. Então, enfim, o conceito que vai ser utilizado é exatamente o mesmo conceito que é utilizado no Mac 3. Que quando eu desenvolvi a planilhazinha, eu até mencionei, olha, isso daqui é um conceito que é utilizado no Mac 3, aqui no Mac 3 praticamente é de forma automática. Aqui, quando você quer fazer a calibragem do equipamento, você faz o seguinte, vai ter um determinado campo ali, eu até mostro de novo, mas tem vários vídeos aí já, mas ali a gente insere a informação que basicamente a gente está dizendo, ele vai perguntar quanto a máquina deve andar, a gente vai colocar um valor, eu quero que ela ande 200 milímetros, e vou dar um ok. Aí nesse ok a máquina vai se deslocar, então obviamente que você precisa estar preparado para ferir de qualquer forma. Eu vou fazer uma marquinha aqui e vou deslocar aqui.
eu vou prender o paquímetro aqui para ele empurrar a vareta do paquímetro e pegar a aferição. Porque a primeira pergunta que o programa faz é, como eu já acabei de mencionar, quanto ela deve andar. Aí você afere quanto ela andou e informa. Se tiver descalibrado, vai dar a diferença lá, ele já ajusta automaticamente. A calculadora também funciona assim. Em qualquer que seja o programa que você está utilizando, você só vai precisar das informações básicas. Primeiro, obviamente, saber no seu programa que você está utilizando para controlar o equipamento, aonde fica a informação que é algo do tipo passos por milímetro, que é uma informação que diz quantos passos o programa precisa enviar ali para a placa e tal, para a máquina se deslocar. Você só precisa saber onde está essa informação, não precisa realizar cálculo nem nada. No Mac 3 tem um campo específico. No caso do GRBL, quando você digita cifrão lá, e você vai entrar nas configurações, está lá nos campos 101, 102 e 103. Então lá tem as informações de X, Y, Z, quantos passos por milímetro. Essa é a informação que você vai precisar para utilizar a calculadora. Aí também, óbvio, acho que todo mundo sabe, aí no programa que utiliza, dá um comando para a máquina se deslocar. Que aqui no Mac 3 ele vai fazer isso de forma automática. Na hora que a gente clicar, ele já vai fazer a máquina deslocar. Só que em alguns programas que não tiver, você simplesmente utiliza ali uma linha de comando para dizer, olha, X 100 mm, Y 100 mm. Aí a máquina ela vai se deslocar e você vai fazer a aferição. E obviamente aí tem o aspecto de você aferir. Aí fica dicas complementares no aspecto de fazer a aferição. Quanto menor for a precisão do seu instrumento de medida, você tem que fazer a calibração numa área maior, salvo a situação. A gente sempre vai começar trabalhando com uma área menor, porque pode ser que eu peguei o equipamento e tal, ele está muito descalibrado. Às vezes você vai mandar ela andar tipo 10 centímetros, ela vai andar 1 metro. Ok? Tá tudo desconfigurado e tal. Então, primeiro, sim, a gente faz uma calibraçãozinha mais curta, só para tipo não ter risco de esbarrar nem nada e tal. Mas a calibração, se você for utilizar, por exemplo, uma trena, em determinado momento você vai ter que fazer a calibração utilizando o máximo possível da área do seu equipamento. E ainda assim você vai conseguir uma calibração muito boa, ok? Porque o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, não adianta você querer calibrar com uma trena, você colocar aqui para aferir, daí você fala, andou 10 centímetros. Só que aqui numa trena, normalmente, a gente vai ter as referências 10.1, .2, .3, .4, .5, 6, 7, 8, 9, 11 centímetros. Porque se eu tenho um erro aqui de 1 milímetro nessa calibração que eu fiz, se ela andar 1 metro, vai dar 10 milímetros. Então primeiro a gente faz uma calibração por segurança, para dar uma ajustada na calibração, e depois a gente utiliza o máximo possível. Ok? Aí fiz já e tal, minha máquina tem 1,5 metro. Então na hora de fazer aquela calibração final com um equipamento de baixa precisão, eu vou posicionar a máquina numa extremidade e vou mandar ela andar 1 metro, 1,20 metro, 1,5 metro que seja, e fazer a aferição, para dar aquela ajustada boa. Agora, quando a gente está falando de paquímetro geralmente 10 centímetros ou 100 milímetros, 150 milímetros que seja, já vai ser o suficiente para fazer uma boa calibração. Que a gente está falando de um equipamento que ele pode muitas vezes trabalhar até com 1/100º de milímetro, ou seja, se a máquina deu aquela movimentadinha ali, ele vai conseguir pegar aquela aferição. Então a gente vai ter mais precisão, a gente consegue fazer numa área menor. Então vamos dar uma olhada aqui, aí eu complemento com mais informações. Então agora aqui continuando, eu vou mostrar como que vocês vão chegar até a calculadora. O link ele vai estar na descrição, mas eventualmente, qualquer coisa, eu preciso dar uma olhada lá de novo e tal. Você lembra do site, tá? feitodemadeira.com.br. Às vezes tem que digitar o www,
tá? E às vezes você digitar, às vezes o navegador abre, às vezes não, mas coloca o www.feitodemadeira.com.br. Aí aqui, ó, eu tô na página inicial, você vai vir aqui na opção, ó, download, vai clicar aqui, ó, e aqui atualmente, ó, o item de número 7 é justamente a calculadora para calibrar a CNC Router. Clicou aqui, você vai abrir essa página. Então aqui é toda aquela questão que eu já expliquei, o conceito que ela utiliza, tá? Aqui embaixo tem o código Pix, se alguém quiser ajudar de alguma forma, e aqui está o QR Code. Mas enfim, aqui está as instruções, inclusive ali o conceito que eu expliquei, de como é utilizado. Passos atuais por milímetro, distância esperada e distância real medida. Então, passos atuais por milímetro, aquilo lá que eu mencionei, você vai ter que procurar em seu programa onde está a informação que diz qual é a configuração atual. Ah, eu abri lá o meu programa e tudo mais, e eu vi que lá tá tipo, você obviamente pesquisou para saber pelo menos aonde que é a informação e tudo mais, e eu vi que lá está configurado com 150 passos. Opa, 1000 não, 150, ok? Aí aqui é aquela hora que eu mencionei que a gente vai ter que inserir em alguns casos do programa ali uma informação para supostamente que ela ande em determinada distância. Então aqui cada um define. E, obviamente, considere todas aquelas questões que eu mencionei. Ah, o meu instrumento de medida é um instrumento de menos precisão, vou utilizar uma trena, uma régua daquelas de 1 metro. Então, tem que ser uma distância maior. Mas, por precaução, faça uma primeira calibragem, porque pode ser que seu equipamento ele esteja muito desajustado, considere uma distância pequena. Então, vamos supor, eu vou fazer um ajuste aqui, ó. Eu vou mandar meu equipamento andar 200 milímetros, ok? Aí nesse ponto, essas são as duas informações que você precisa inserir aqui. Aí no programa que controla o seu equipamento, você vai fazer com que ele percorra essa distância e já preparado para que você faça a ferição do deslocamento. Pode fazer marquinha, pode colocar uma régua fixa ali, obviamente num ponto que não atrapalhe o deslocamento. Depois que você mandou a máquina andar e ela andou e tal, você vem aqui neste campo, a distância real medida, e vai colocar também em milímetros. Eu mandei andar 200, só que eu fui lá, tirei a medida e andou 250 milímetros. Eu clico aqui em calcular novo passo. Automaticamente ele já deu aqui, ó, que o passo, em vez de ser 150, ele tem que ser 120 para a máquina ficar calibrada. Ok? Ele fez uma redução na questão dos passos. Eu mandei andar 200 milímetros, mas andou só 150 milímetros. Aí eu clico aqui para calcular de novo. Então, ao invés de 150 passos por milímetro, deveria ser 200. Também lembrando e mencionando, às vezes a pessoa não vai... Para quem está começando, sempre a gente tem muita dúvida. Eu tinha muitas dúvidas. Mas se em algum momento você fizer a calibragem e você ir lá no driver da CNC, seja aquele driver que tem as coisinhas, seja no driver do Arduino, que você vai lá e muda a chavezinha, colocando aí outro, você mudar aqueles micro steps, aí você precisa calibrar de novo. Só que vai ser uma calibração proporcional, tá? Porque assim, considera que a gente está trabalhando, quando a gente fala em full step, tá? Um passo ele já responde, tá? Aí tem aquele meio passo, um quarto, um oitavo. Então vai se ampliando também aqui. Se era 150 e daí... Pode utilizar calculador, né? Mas nesses casos vai ser sempre exato. Se era 150 passos, você mudou. Vamos supor que a gente estivesse trabalhando no full step. E a gente mudasse para meio, lá no micro step, daí automaticamente a gente precisaria mudar lá para 300. Considerando que o 150 fosse o correto, tá? Mas, na dúvida, mudou e tal, quiser, vem e utiliza a calculadora. Acho que todo mundo entendeu, né? Super simples. Coloca a informação dos passos,
Aí no programa a gente insere uma determinada distância que quer que ele ande, mede, faz ele andar, mede a distância, volta aqui, coloca a distância e calcula. Até mesmo você pode abrir no celular, com o celular na mão ali já faz tudo certinho, tá? É site feito de madeira, só revisando aqui. Aí vai entrar na aba aqui Download e opção 7. Aí complementando aqui as informações que eu mencionei no programa Mac 3 e mencionando que é o mesmo conceito. Porque se a gente vem aqui no programa Mac 3 e a gente entra em configurações aqui, ó, em Motor Tuning, no caso do Mac 3, a informação de passos por milímetro, ela fica aqui, ó. Tá vendo? 160. Vamos supor que aqui não tivesse o sistema, vamos dizer, automático. Eu vou até mostrar onde fica para quem utiliza, também já fica a referência. Mas é justamente aqui, ó. Se eu viesse aqui no programa, a minha máquina está descalibrada. Eu pegaria a informação aqui 160 e colocaria ali para dizer que essa é a minha informação atual. No caso do Mac 3, para fazer ele se deslocar ali de forma manual através de um comando, aqui na segunda abinha, nessa aqui está escrito MDI, ou você pode apertar Alt 2 no teclado, tem essa linha aqui Input. Então eu posso vir aqui, ó, e por exemplo colocar X 200. Quando eu der o Enter, a máquina ela vai se deslocar 200 milímetros. Opa! Na verdade ela foi para a posição 200, calma aí. Tá. Porque aqui no caso ela estava numa posição que já era deslocada, entendeu? Então, por isso que ela estava voltando. Até estranhei que ela deveria ir para um lado, estava indo para o outro. Alguma coisa estava errada. É porque como ela não estava zerada, na hora que eu mandei X200, ela estava voltando para o 200, porque ela estava numa posição para lá do 200. Então vamos voltar aqui. Então vou colocar aqui agora de novo. X200. Opa. X200. Tá? Aí ela está indo aqui na velocidade de 1000 milímetros por minuto. Ela vai ir até o 200. Devagarzinho. Tá? Óbvio, eu vou mencionar isso aqui, mas cuidado com os comandos aí, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer ela ir na velocidade máxima que ela pode ir ali, vou só voltar ela um pouco, vou zerar ela aqui de novo. Na linha de comando eu poderia colocar tipo assim, ó, G0 X200. Vocês não viram, mas vocês escutaram que ela se deslocou na velocidade mais rápida. Esse comando G0 aqui é para ela ir na velocidade máxima que está configurada. Mas enfim, o que eu queria mostrar aqui é que nessa situação você tem que acessar no seu programa. Lá no GRPL, por exemplo, tem uma opçãozinha lá que você coloca X tanto, ele se desloca. Aí você vai medir essa distância. Só que como mencionado aqui no programa Mac 3, quando você entra aqui, ó, em Settings, é a primeira vez que eu peguei, montei o equipamento, eu quero fazer a calibração, eu utilizo o programa Mac 3. Aqui, ó, tem esse botãozinho que está aqui no canto, ó, Step per Unit. Óbvio, nesse ponto aqui eu já estou mencionando, mas lembre-se sempre de a configuração aqui, ó, esse Native Units. Esse Native Units, isso daqui é a primeira coisa, entendeu? Às vezes a pessoa tá pegando a primeira CNC e tal, acho que tá errado, tal. Às vezes é só a configuração, tem essa opção aqui que é milímetro e polegada. Você tá mandando andar tipo 10 centímetros ou 100 milímetros e tá andando lá por volta de 250, provavelmente pode ser que seja só questão de polegada e milímetro, deixa em milímetro. E agora voltando aqui, ó, no programa Mac 3, quando você quer calibrar o equipamento, você clica nessa opção, Step per Units, seleciona o eixo,
vendo? Seleciono o eixo, como está selecionado aqui, eu não selecionei, ele está já selecionado. Se eu quisesse fazer, e eu preciso repetir o processo para todos os outros. Essa primeira pergunta que ele está fazendo seria mais ou menos o seguinte: quanto supostamente a máquina deve andar? E nessa hora, daí tipo, você vai inserir o valor aqui. Aqui eu coloquei 200 milímetros. Quando eu der o OK, ela vai se deslocar. E daí nessa hora eu teria, em qualquer programa que eu fosse utilizar, eu teria que estar lá para fazer a aferição. Fiz a marquinha, vamos ver quanto que vai andar ali, faço uma nova marquinha. Às vezes também, tipo, uma ideia, coloca uma fresa, obviamente, para quem tiver aquelas réguas retas lá e tal, régua de 1 metro, coloca ela deitada na mesa ali, deixa a máquina com o início da fresa no comecinho ali do 0 e dá o comando para andar, e daí você afere. Mas aí eu dou OK aqui, ó, ela começou a se deslocar. Aí assim que acabou, a janelinha abriu de novo. Aí aqui é a hora que eu coloco a informação que eu tirei a medida, tá? Não é... Você só vai colocar aqui os 200 de novo se você foi lá e mediu e deu 200. Porque senão a pessoa... Teve já situações que a pessoa ficou em dúvida e tal. O que ela estava fazendo? Toda vez que abria a janelinha, ela colocava o mesmo valor, e a máquina não calibrava. É porque a primeira pergunta é quanto ela deve andar, e a segunda você coloca o valor que ela andou. Para saber o valor que ela andou, você tem que medir lá. Então, eu mandei andar 200, só que a minha está calibrada. Então, quando eu coloco 200 aqui, ó, ela vai colocar aqui, até já está dando informação, ó, 160, mas 160 é o que já estava calibrado lá, ok? Então, no programa EC3 aqui, a gente pode dizer ali que é feito de forma automática. Tá? Então, é simples. Mas é exatamente o mesmo conceito que é utilizado na calculadora. Aí antigamente eu tinha feito a planilha, agora está no site, daí é só acessar feitodemadeira.com.br, aí na abinha download, escolhe a opção 7 e vai estar lá a calculadora. Beleza? E você vai conseguir calibrar esse equipamento tranquilamente. Então é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!